Aleluia, glória a Deus. Você pode levantar suas mãos para o céu, irmãos. Você pode dar graças ao Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos num lugar a cultuar o Deus Todo-Poderoso. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, aquele que nos comprou, aquele que nos justificou, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos deu a sua vida por amor de nós, aquele que foi até as últimas consequências, porque hoje Ele estava vendo você, querido, com as mãos levantadas, adorando ao Deus vivo. Foi Ele que nos reconectou com Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que João viu em Apocalipse capítulo 1 e caiu aos seus pés, desmaiado, tamanha a sua glória. Ele é revestido de toda glória, toda honra. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós te agradecemos por tão grande salvação, por tão grande livramento, Senhor. Não precisamos pagar nenhum preço, porque o Senhor já pagou todo o preço na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz foi sobre você, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós reconhecemos o teu senhorio, o Senhor. Você, Jesus, é o nosso Senhor, o nosso Senhor, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Nós nos prostramos a Ti, nós reconhecemos o Teu senhorio, a Sua palavra. Está escrito, Senhor, você enviou a Sua palavra e nos livrou do que era mortal. Como não te agradecer, como não levantar as nossas mãos para Te render graças, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por uma noite abençoada, Senhor. Que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós chegamos. Eu declaro que sairemos daqui consolados, confortados e edificados pelo poder da Sua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, irmãos. Amém. Ao Ministério do Louvor, obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem sentar, obrigado. Que grande bênção, amém. Você foi abençoado nessa noite com a ministração do louvor, irmãos? Amém. Você pode dizer glória a Deus. Então, irmãos, pergunta aí quem está do seu lado, pergunta se ele está pronto para a palavra dessa noite. Então, ela vai nos cutucar, né? Essa palavra não sei se existe, mas a palavra de Deus essa noite tem um propósito de nos cutucar. Eu estive viajando há alguns 15 ou 20 dias atrás. Eu trabalho no setor comercial e trabalho viajando, e nas minhas viagens eu gosto muito de observar as coisas, e estava eu no sertão paraibano, no Alto Sertão Paraibano, na cidade de Cajazeiras, e existe um caminho novo que o governo do nosso estado abriu lá por dentro das cidades pequenas para ir para uma cidade chamada Princesa Isabel. E nesse caminho, irmãos, lá choveu muito esse ano, né? O sertanejo está muito, muito feliz, muito alegre, porque vê-se as barragens muito cheias, os açudes muito cheios. E o que me chamou a atenção para trazer essa palavra para você, queridos, foi o que eu vi das plantações, propriamente sobre o milho, né? E aí perguntando a uma pessoa que trabalha comigo, que é do sertão, eu disse, rapaz, eu estou vendo esse milho maduro agora. Isso foi mês passado, né? Normalmente o milho ele está pronto aqui para ser colhido no mês de junho, mais ou menos, porque as pessoas plantam num determinado dia do mês de março, chamado dia 19 de março, para esse milho madurar e ser colhido em junho. Mas a gente passando por várias propriedades, nós víamos, irmãos, algumas propriedades que os milhos ainda estavam pequenininhos, ou seja, aqueles milhos que as pessoas elas plantaram dentro daquela data específica, mas nós vimos milhos já prontos para colheita, porque foram milhos que foram plantados, sementes que foram plantadas, melhor dizendo, sementes que foram plantadas com antecedência. Elas foram plantadas porque as pessoas estavam lá acreditando que haveria uma colheita por causa da chuva. E eu vou te falar, irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje para ajustar a nossa rota em relação a algumas coisas da nossa vida do dia a dia, de como nós estamos vivendo, como nós estamos nos comportando, como nós estamos vivendo essa palavra, porque nós somos cristãos, e cristão significa ser seguidor de Cristo, né?
Você conhece aquele versículo que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é o João 8,32. Mas antes do 32 tem o 31. O 31, Jesus diz assim: aqueles que permanecem no meu ensino, esses são os meus discípulos. Existem ensinos da palavra de Deus, irmãos, que vão nos fazer prosperar, avançar, crescer. Existem princípios fundamentais da palavra de Deus, pelos quais nós precisamos atentar como nós estamos andando. Porque uma vez que nós plantamos sementes, irmãos, essas sementes, tenha certeza, elas vão frutificar. E eu vou te falar, irmãos, aquelas pessoas, elas creram para plantar sementes de milho, e as plantações eram belíssimas, estavam lá prontas, irmãos, porque está chovendo. Deixa eu te dizer, irmãos, o ano é um ano propício, não só naturalmente falando, mas espiritualmente falando. Está chovendo, irmãos. Está chovendo, eu quero te dizer, seleciona as tuas sementes. E eu posso falar aqui, queridos, de várias coisas, várias vertentes, e aí eu não vou falar sobre valores monetários, eu acho que não vou falar sobre esse tipo de semeadura. Não, irmãos, Deus colocou no meu coração um tipo de semeadura que nós semeamos todos os dias. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na igreja. Esse tipo de semeadura, irmãos, nós estamos plantando todos os dias. E essas sementes, tenham certeza, irmãos, que elas vão madurar e vão dar frutos. Mas nós temos, sabe, irmãos, um agricultor daquele, eles selecionam sempre as suas melhores sementes. Mesmo no tempo de seca, agora eles vão ter uma grande colheita. Aquele povo de lá vai ter uma grande colheita, grande mesmo, graças a Deus por isso. Mas sabe, irmãos, que eles selecionam em silos as melhores sementes, porque eles já se preparam para plantar mais adiante. As melhores sementes, elas são separadas para uma futura plantação. Eles não separam sementes ruins, porque sementes ruins é igual a colheita ruim. Quem está comigo? O que é que você quer dizer com isso, pastor? Nós vamos falar sobre palavras. Amém? E o apóstolo Pedro diz assim: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, mesmo que vocês já as saibam. Sabe por quê? Porque é segurança para as nossas vidas. Irmãos, as palavras que nós estamos dizendo hoje, preste atenção nisso. O que você hoje está vivendo, em algum momento, ou pelo menos, se você parar para analisar, se autoanalisar, aquilo que você está colhendo hoje em alguma área da sua vida, está muito alto? Está muito alto, eu acho que é o retorno aqui. Se puder tirar, Manuel, está dando um ecozinho aqui, tá? As palavras que você disse no passado, muito provavelmente são as mesmas, são as palavras que criaram realidades para você colher hoje. Palavras, elas são sementes. E uma vez que essas sementes, elas são lançadas, tenha certeza, meu irmão, elas vão frutificar. E isso é um cuidado que tem no meu coração, irmãos, porque nós, como filhos de Deus, nós podemos selecionar as sementes para colher. Se você semeia sementes que não são de qualidade, vai colher. Ou sementes ruins, nós vamos colher. Mas se nós decidirmos semear sementes de qualidade, sementes selecionadas com as nossas palavras, nós vamos colher, irmãos. Não se trata simplesmente de uma confissão positiva, mas se trata de viver um princípio que nós vamos navegar na palavra de Deus hoje e vamos ver o que Jesus nos ensina e o que a palavra de Deus estabelece como princípio para nós vivermos, irmãos, como filhos de Deus. E a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, vão comer o melhor dessa terra. Agora, todo mundo quer. Quem não quer comer o melhor da terra? Quem quer comer o melhor da terra? É melhor assim, né? Quem quer? Todo mundo quer, não quer não, irmão? Mas ele diz, se quiser e me ouvir. E precisamos ir sempre para a palavra de Deus, para ouvir o que a palavra de Deus fala sobre como nós devemos andar nessa terra, nos comportar diante de várias situações, de várias circunstâncias. Sabe por quê? Porque o dia mal vem, irmão. Porque as dificuldades, elas se estabelecem na nossa vida. Nós não somos super crentes, mas nós temos um Deus todo-poderoso, que é invencível. Invencível? Que é invencível, que é todo-poderoso, que nunca perdeu uma batalha, que habita dentro de nós, irmãos.
Mas sabe, esse Deus, irmãos, ele não é uma ativação. Ele não é algo que você vai esfregar a lâmpada e Deus aparece. Diga o que você quer, meu filho. Não, nós precisamos nos comportar ou nos fundamentar nos princípios do que está estabelecido na sua palavra. Aleluia. Mateus capítulo 12, versículo 37, Jesus diz assim: porque pelas tuas palavras, diga comigo, palavras, serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha que coisa forte, mas deixa eu só trazer um contexto do que ele está dizendo, porque aqui é um princípio. Se você for ver alguns versículos anteriores, a palavra vai estar falando de Jesus expulsando o demônio, os fariseus dizem que ele está expulsando aquele demônio por Beelzebu. E ele repreende, sabe? Ele repreende aqueles fariseus, mas nos versículos anteriores aqui, chama a minha atenção, no versículo 33, quando ele diz: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Ele está falando de pessoas. Pelo seu fruto, aquilo que você fala, irmãos, denuncia em que você está crendo. Amém? Pega o princípio, eu não quero pegar o contexto do que está sendo falado por Jesus, mas eu quero que você e eu peguemos o princípio. Ele diz, olha, a árvore boa, ela dá bons frutos. E a árvore má, nesse contexto de palavras, irmãos, vai denunciar um fruto negativo. Ou seja, se eu falo ou se eu vivo reclamando todos os dias da minha vida, queridos, é fruto mau, é fruto negativo. É uma semente que está sendo colocada na terra que vai frutificar, irmão. E o Senhor quer nos livrar nessa noite, deixa eu te dizer, com muito carinho, com muito zelo, irmãos, de nós não passarmos por coisas ruins na nossa vida, na nossa história, e principalmente debaixo da nossa casa, com a nossa família, porque nós não estamos aprendendo a guardar as palavras certas, queridos. Aleluia. Aí ele diz lá, porque com as tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado, ou receberá situações adversas. As palavras, elas edificam ou derrubam. Não sei se você já prestou atenção, irmão, pessoas que falam duramente, palavras erradas. E deixa eu trazer para o contexto da nossa casa. Isso não acontece com ninguém aqui, mas talvez em outra família, em outra casa, que possa ter acontecido. Palavras duras que foram liberadas para filhos. Eu te digo, pai, mãe, toma cuidado com o que você está falando na sua casa com os seus filhos. Amém? Um dia, irmãos, eu estava num lugar onde tinha um determinado senhor lá falando que jovens são aborrecentes. Não fala que teu filho é um aborrecente. Não diz que teu filho não vai dar para nada, irmãos. Porque pelas tuas palavras a gente se enreda por aquilo que sai da nossa boca. São sementes que estão sendo plantadas, irmãos, e nós estamos construindo dentro da nossa casa coisas boas ou coisas ruins. Ah, mas é porque você não sabe como são meus filhos. Eu sei, irmãos, seus filhos são uma bênção. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas pelas palavras que nós falamos, irmãos, elas vão denunciar em que nós estamos crendo. Ah, mas eu não estou vendo. Sabe, irmãos, a fé ela não vai negar o fato. A fé, ela não vai dizer, rapaz, vamos falando de criança, né? A criança, ela me dá um determinado trabalho, faz uma coisa que eu não gosto. Eu vou dizer que ela faz o que eu gosto? Não, você vai educá-la, irmão. Obrigado, Lívia, pelo amém, amém? Aleluia, aleluia. Como se educa, pastor? Com a palavra, irmão. Amém? A palavra ensina, irmãos. Na palavra existe livramento, mas sabe, eu quero te dizer, guarda a tua boca. Não fala mal do teu trabalho, não fala mal da tua liderança. Não fala mal, irmão, do teu esposo, não fala mal da tua esposa, não fala mal, irmão. Começa a construir o que você quer, a gente vai aprender, irmãos, com a palavra de Deus hoje, com aquilo que eu estou falando, vão construir estradas ou vai pavimentar caminhos pelos quais eu vou precisar passar, irmão. Aleluia. Aleluia. As palavras que nós falamos hoje, irmãos, elas são um reflexo daquilo que nós já falamos no passado. Sempre vai ser isso, e eu vendo um livro do irmão Reagan, ele fala que aos 17 anos ele era um jovem, glória a Deus, ele era um jovem de 17 anos e estava com uma sentença. A sentença do irmão Reagan era, vai morrer.
porque ele tinha um problema no coração, o coração estava deformado e não tinha chance. Coração a gente só tem um, não é? Ou recebe um novo, ou morre. Então, na década, acho que de 30, de 40, nessa época, quando ele era bem jovenzinho, acho que década de 30, se não me engano, a sentença era de morte. Mas ele viu, irmãos, está escrito em Marcos 11, 23. A Bíblia diz, a qualquer um que disser este monte. Pega isso, irmãos, isso é um princípio. Ele diz a qualquer um que disser. Não disse ao pastor que disser, não disse a Fabiana que disser, ele diz a qualquer um que disser. E ele começou a olhar naquele leito, ele disse que ele estava no leito deitado, ele não tinha força para levantar, mas lá estava escrito, a qualquer um que disser, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe, irmãos, nós podemos pegar esse princípio para a nossa vida e começar a falar, porque aquilo que nós estamos falando não se trata de um positivismo, se trata de falar a palavra do Deus Todo-Poderoso, irmãos. É a palavra de Deus, irmãos, que funciona. Havendo Deus dito alguma coisa, não funcionará. Ele diz assim, a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, antes prosperará naquilo pela qual foi enviada. Essa é a palavra do teu Deus, irmão. Na hora que ela está na sua boca, irmãos, é o próprio Deus falando através de você. Por quê, pastor? Porque está escrito, irmãos, não sabeis vós que sois santuário do Espírito de Deus? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Sabe que o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, irmãos? Aleluia. Toma posse da palavra de Deus como verdade. Esse jovem, ele fez isso. Ele tomou a posse da palavra de Deus e sabe, ele começou a dizer, eu creio na palavra de Deus, eu creio que sou curado. Por que ele pode dizer que crê que foi curado? Porque você e eu podemos dizer hoje, irmãos, que nós somos curados? Lembra, são sementes. Eu não sei se você passa por algum processo de enfermidade, mas porque eu e você podemos dizer e afirmar que nós somos curados? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Aleluia, diz a palavra de Deus, Novo Testamento. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, porque pelas suas feridas fostes sarados. Aleluia. E o que eu e você vamos dizer, irmãos? Porque existe um relatório, eu não sei se você está com enfermidade, existe o relatório médico lá e é verdade, aquele jovem estava com relatório médico, está doente e vai morrer. Sabe, irmãos, isso é uma verdade, o relatório médico, nós não somos malucos, nós identificamos que existe o relatório, é verdadeiro, mas sabe também, irmãos, nós somos aqueles que creem e a palavra de Deus diz, você é curado, então toma posse daquilo que a palavra de Deus diz que você é, meu irmão. E quando nós tomamos posse daquilo que a palavra de Deus diz que nós somos, irmãos, a atmosfera muda, o ambiente muda, principalmente dentro de nós, irmãos, e a nossa posição, ela muda, queridos. Aleluia. Marcos capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz assim, eu citei para você, ele diz, olha, porque em verdade vos afirmo, Jesus falando, que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será convosco. Poderíamos traduzir esse final do versículo 23 como, ele terá tudo conforme as palavras que disser. Amém? Quando ele diz, mas crê que se fará o que diz, assim será. Você pode crer para uma coisa negativa acontecer com você. Irmão, deixa eu te dizer, deixa de falar negativo na sua casa, irmão. Deixa de crer negativo, deixa de confessar coisa ruim na sua vida, irmão. Tem pessoas, eu não sei se você já conhece, já tive perto de pessoas assim, elas falam para se preparar para o ruim. Já viu isso? Já disse, rapaz, eu preciso me preparar para o ruim, porque quando o ruim vier, eu já sei como me comportar, já sei como é que vai ser. Não, irmão, na nossa vida, na nossa casa, o que nós temos que preparar é para o bom, irmão. É para o aumento de Deus, porque Ele está dizendo, olha, qualquer um que disser que se fará o que diz, assim será com ele. Aquilo que você está dizendo, irmão, vai acontecer. Aquilo que você está dizendo sobre você, sobre sua vida, sobre a vida dos seus filhos, irmãos, vai acontecer. Ei, irmão, lembra que você é autoridade na sua casa, varão.
Aleluia. Começa a declarar sobre a vida do teu filho, irmão. Ele é uma bênção. Ele vai ser o melhor de Deus. Ele vai ser cheio do plano de Deus na vida dele. Aleluia, aleluia. Irmãos, é mais fácil crer na palavra do que falar negativo, irmãos. Falar negativo vai nos deixar tristes. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia nem de timidez, mas de fé e ousadia, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. O irmão Reagan dizia, eu creio e recebo agora. Olhou para a palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu tenho o meu versículo. Que quando vem alguns perrengues do dia a dia, eu me agarro com ele e tomo posse do que a palavra de Deus diz, irmãos. Olha, sabe, o ambiente que precisa mudar, porque normalmente nós somos condicionados a esperar, ou ter a expectativa que o ambiente ele mude logo fora. Mas nunca vai ser assim. Aleluia. A atmosfera ela precisa mudar primeiramente dentro de nós. Isso chama-se o espírito da fé. Quando muda dentro de nós, irmãos, você vai se perceber forte como um leão. Onde você vai dizer, rapaz, é como diz lá em Campina Grande, minha terra, eu não abro nem para o trem. Se vier, pode vir que eu vou para frente, eu vou para cima e vai dar certo. Isso é fé, irmão, não é ousadia, não é estupidez, não, irmãos. É você se apropriar de um princípio da palavra de Deus e vivê-lo com intensidade. Aleluia. Deus está nos convidando, irmãos, para viver o extraordinário. Mas primeiramente devemos vigiar o que sai da nossa boca. Vigiar aquilo que nós estamos falando. E sabe, como começam essas coisas? Como começa a fala errada? Isso é uma boa pergunta. Como é que nós começamos? Porque se falamos errado, nós podemos dizer assim, está errado, não é assim? Mas como começa o erro? Um erro, uma palavra errada, uma palavra proferida ou mal proferida, ela começa através de um pensamento errado. Mas sabe que a palavra de Deus tem remédio para isso? Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz, ei, transforme os seus pensamentos. Essa palavra transformar, irmão, significa metamorfose. Metamorfose é a mesma coisa, a mesma figura que você vê daquela largada que fica no casulozinho e se transforma numa borboleta. O nosso pensamento, irmãos, aqueles pensamentos que eram de conformidade com o mundo, como ele se diz, olha, não se conforme com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nisso a gente já consegue perceber que existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não tem nada ruim para nos dar, irmãos. Deus só tem o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Agora, sabe, irmãos, é o nível do meu comprometimento com a palavra e renovação dos meus pensamentos que vai me levar a escalar para provar do que é perfeito, irmão. Todo dia nós temos a oportunidade de deixar pensamento. E sabe, tem um pregador que dizia, eu não posso impedir que um passarinho falando a figura do passarinho com a figura do diabo. Eu não posso impedir que um pássaro chegue e pouse na minha cabeça. Um pensamento errado. Mas eu posso impedir que ele forme um ninho. Como assim, pastor? Como é que forma um ninho? Como é que começa essa questão do pensamento errado? Aqueles pensamentos que você fica ruminando. Você não, está repreendido. Que alguns lá fora ficam ruminando, pensando. Rapaz, como é que eu vou resolver isso? Eita, como é que eu vou resolver isso? E a escola do menino? E como é que eu vou resolver isso? E esse negócio para resolver essa tarefa que é impossível. Já disseram para mim, já existe um relatório que é impossível, não vai dar certo. Já tem essa sentença daquele órgão governamental que diz, não vai dar certo, você perdeu. Mas a palavra de Deus diz, a qualquer um que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Rapaz, alguém pode dizer, pastor, isso é doideira. É verdade, irmão. É doideira. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz, rapaz, a palavra de Deus é loucura. Mas é loucura para os que se perdem. Mas para nós, é o poder de Deus, irmãos. Porque que tal nós experimentarmos daquilo? Existe um relatório, irmãos, que é impossível. Um relatório impossível, determinando assim, declarado assim, tá, é impossível, dá errado, vai dar errado. E nós experimentarmos de um poder sobrenatural, que não está nesse plano, de uma ajuda, aqui tem um negócio da peixada, não tem? A peixada que vai nos ajudar, rapaz, o peixe lá vai me ajudar.
Nós temos, na verdade, um peixão que é Jesus, que vai transformar aquilo que é impossível no possível, só para que eu e você experimentemos da sua bondade, porque tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito é proposta de Deus para mim e você viver, irmão. Mas nós precisamos decidir, irmãos, aquilo que está saindo da nossa boca tem que sair com fé, irmão. Mas com fé em quê? Na palavra de Deus, não nos relatórios naturais. Porque eu não sei você, irmãos, eu estou cheio de relatórios naturais. Pode ser no trabalho, em algumas coisas para resolver, mas eu quero me agarrar, irmãos, naquilo que é sobrenatural. Amém. Sobrenatural, irmãos. Amém? Nós tínhamos, em 2016, nós fizemos um investimento imobiliário, eu e Fabi, e eu tinha saído de um trabalho, e quando saiu os valores, né, que você recebe, a primeira coisa que nós fazemos é entregar os nossos dízimos, e o que sobrou nós investimos naquele imóvel que estava em construção, e aí, naquela época de 2016, não sei se você lembra, teve aquela crise imobiliária e deu tudo errado, e se perdeu. E nós procuramos um advogado que é amigo nosso, cristão, do nosso ministério, e ele disse, não, pastor, vai dar certo. Ele disse, vai demorar, mas vai dar certo. Eu disse, rapaz, eu pego essa palavra. Aí tem mais ou menos, irmãos, um mês mais ou menos. Ele disse, pastor, isso tem 2016 para agora, 10 anos, né? Aí ele disse, ei, deu certo. Vencemos a primeira batalha. Irmãos, sabe o que é que nós dizíamos? Rapaz, diabo, o dinheiro a gente entregou, tu não vai tocar nisso, não vai ser pior, porque vai só multiplicar. Vai chegar na hora, vai só multiplicar. Irmãos, não tem preocupação, sabe, com Deus, irmãos, você não está no prejuízo. Só faça a coisa certa. Como, pastor? Deixe sair da sua boca aquilo que é verdade, irmão. Amém? Aleluia, diga comigo, palavra certa. Na minha boca, decidi em diante. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Porque você vai ter, querido, o que você diz. Amém? Provérbios capítulo 12, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim. Provérbios 12. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Amém? Diga comigo, eu sou sábio. Aleluia, diga de novo, eu sou sábio. Então nós precisamos falar baseado em quê? Diga comigo, na palavra de Deus. Porque é necessário falar correto, irmãos. Falar errado é tagarelice, mas falar a língua do sábio é como remédio. E essa língua, a sua língua, que é uma língua sábia, vai ser remédio sempre para você e para os seus. Não esquece disso, não deixa de falar correto. Abra comigo em Romanos capítulo 12, versículo 1. Nós já citamos, mas eu quero ler com você, para ficar firmado aí no teu coração, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensamentos são sementes. E os pensamentos certos vão te levar e me levar, irmãos, a experimentar da perfeita vontade de Deus. Comece a declarar isso na sua vida. Eu vou experimentar nesse tempo a perfeita vontade de Deus para a minha vida. E que perfeita vontade de Deus é essa? Talvez seja um sonho que você tem colocado diante do Senhor. Talvez uma situação difícil para ser resolvida. Talvez uma situação judicial como foi a nossa. Talvez algo dentro da sua casa que precisa ser organizado. Irmãos, a palavra de Deus ela tem remédio para todas as situações. Mas eu e você precisamos renovar o nosso pensamento para não falar errado. Porque se nós começarmos a ruminar, a pensar, a alimentar pensamentos errados, contrários à palavra de Deus, inevitavelmente nós vamos deixar sair da nossa boca palavras erradas. E uma vez que essas palavras elas são lançadas,
tenha certeza, elas vão frutificar. 1 Coríntios capítulo 14, por favor, se você puder acompanhar e abrir, versículo 10, o contexto aqui é dos dons de Deus, do Espírito Santo, do dom de línguas, de profecia, mas eu quero com muito cuidado falar com você aqui no versículo 10 e versículo 11. A palavra de Deus diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz ou da palavra, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Esse versículo 10, a palavra vozes, irmão, significa palavras expressas que nos levarão a um caminho. E diz assim: no mundo há muitos tipos de vozes, nenhum deles sem sentido, todos vão levar a um caminho, o sentido é um caminho. Mas ele diz: se eu ignorar o sentido dessas vozes, e eu quero que você pense nesse sentido de vozes como vozes de incredulidade, vozes de incapacidade, de insuficiência, porque não fica no pensamento. O que é que vem no pensamento? Rapaz, eu não vou conseguir não, já tentei tanto e nunca deu certo. Aí você começa a pensar sobre isso, você não, alguma pessoa começa a pensar sobre isso, alguns começam a pensar, a meditar sobre isso, não vai dar certo. Aí daqui a pouco começa, não vai dar certo mesmo não, já tentei tanto, já fazem vários anos, não vai dar certo. E uma vez que falamos isso, irmãos, a semente planta e é frutificada. E você e eu, nós não queremos nesse tempo, irmãos, eu sei que você não quer colher coisas não agradáveis, não tão agradáveis. Quem quer colher coisas abençoadas nesse tempo, irmãos? Então fala certo, irmãos. Deixa as palavras certas saírem da tua boca. E quando vierem pensamentos, quando vierem essas vozes dizer: você não pode, você não tem, você não é, você vai dizer: eu posso, eu sou, eu tenho, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. É assim que é, irmãos. É assim que é. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13. A Bíblia diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que eis que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo 17 eu vou ler numa outra versão, quando ele diz assim, verso 17: e ele lhes disse: que palavras são essas que trocais entre vós? E por que estáis tristes? Amém? A Bíblia fala que os olhos estavam como que fechados, sabe, irmãos? A incredulidade, ela fecha os olhos do Filho de Deus. Mas Deus nos chama que nós somos um povo da fé, irmãos. Nós somos os filhos de Deus, nós não somos cegos, nós somos aqueles que já tivemos os nossos olhos abertos para ver e conhecer a verdade, irmãos. Então nós não podemos estar caminhando contrário à vontade de Deus, nem tampouco alheios àquilo que está acontecendo na nossa vida. Ah, pastor, o que é que está acontecendo na minha vida? Ei, o poder de ressurreição que levantou Jesus de entre os mortos, irmãos, habita dentro de mim e de você. Eu quero te dizer, está acontecendo grandes coisas, irmãos. Só deixa sair da tua boca a palavra de vida. Aleluia. Porque a circunstância, qual era a circunstância? Na cabeça deles, Jesus morreu. Se você for ler o contexto lá, ele morreu, era um profeta, morreu. Eu pensei que era ele que ia redimir a Israel. Não estava mais crendo na palavra, estava olhando o natural. Ei, você não foi chamado para olhar o natural não, irmão. Mas sabe que existe um socorro, eu declaro que existe um socorro da parte de Deus, me assistindo, te assistindo nessa noite, irmãos, para nos levantar e para nos colocar no caminho certo, irmãos, desse tempo. Aleluia, você vai ser aquela pessoa que chegará amanhã, segunda-feira, diante de desafios que eu sei que muitos aqui têm, mas você vai se levantar como um valente do Senhor, vai dizer: ei desafio, se prepara porque eu vou te vencer. Ei, circunstância, eu estou aqui, o meu Deus é aquele que vai me conduzir em triunfo. As palavras vão mudar, irmãos, o ambiente vai mudar, quando mudar dentro de nós, queridos. Aleluia. Sabe, fé, ela não vai se mover por assentimento mental, não é um sentimento.
Não é simplesmente uma confissão positiva, mas é uma convicção. É uma certeza daquilo que nós temos, irmãos. Aleluia. E essa é a minha oração, para que os nossos olhos eles sejam abertos para essa verdade nessa noite. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 24, versículo 29. Efésios 4 é. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. O que é palavra torpe? Palavra corrompida. Aleluia. Alguém pode dizer, mas pastor, você não sabe qual a circunstância que eu estou passando? Não sei. Mas eu sei que o Deus que habita dentro de você é poderoso para resolver com você. Amém. Não deixe, irmão, sair da tua boca uma palavra corrompida, uma palavra torpe. Mas sabe por que não deve sair? Porque existe um Espírito chamado Espírito Santo que habita dentro de nós. E a Bíblia diz, olha, não entristeça. Como? Falando errado, irmãos. Não murmure, queridos. Você lembra o que aconteceu? Eu não vou ler lá em Números capítulo 13, capítulo 14. Aquelas pessoas que estavam saindo de um lugar de escassez para um lugar chamado Terra Prometida, estavam murmurando, reclamando, queridos. Você e eu, nós não somos pessoas que vivem reclamando e deixando sair palavras erradas da nossa boca. Mas vamos continuar perseverando na palavra do Senhor, irmãos, e falando a verdade. O que é falar a verdade, pastor? É falar a palavra de Deus todo dia, irmão. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar sobre sua vida recordes acontecendo, irmãos. Está uma palavra que saltou no meu coração agora. Recordes acontecendo na sua vida. Amém? Recordes acontecendo na sua vida. No nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, verso 3, a palavra de Deus diz assim. Pega isso. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Diga comigo, pela palavra de Deus. O escritor E.W. Kenyon diz o seguinte, ele diz, a palavra de Deus é a evidência das coisas que nós não podemos ver. No versículo 3 ele diz, olha, pela fé nós entendemos que o universo, tudo que você vê, ele foi formado, foi criado, porque Deus disse. Diga comigo, a palavra de Deus tem poder. Tem até um louvor que diz isso, né? Não vou cantar não, desculpa aí, pastor. Aleluia. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Aquilo que você quer ver acontecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã, comece a deixar a palavra de Deus sair da sua boca. Amém. Amém. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim, porque que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa palavra salvação, queridos, quer dizer livramento. Se você precisa de livramento, irmão, eu quero dizer, está na sua boca. Significa preservação, segurança, livramento de inimigo. Aquilo que confere segurança e salvação. O que é que se diz? Está perto de você, todo dia. Lembra que eu comecei falando isso? Todo dia, está perto de mim e de você. Aleluia. Esta é uma palavra de fé que nós estamos pregando. Se com a tua boca confessares, falar a palavra da fé, irmãos, as coisas elas vão acontecer. Haverá livramento, haverá preservação e haverá segurança para você e sua casa, irmão. Pensa nessas coisas, irmãos, como uma realidade que Deus tem proposto para você viver, e eu também, irmão. Aleluia. Mas decida de uma vez por todas, não fale negativo. Não fale errado.
vigia, seja um guardião da sua boca, irmão. Não deixa uma palavra torpe sair da sua boca, uma palavra corrompida, mas deixa a palavra do Todo-Poderoso sair com poder e autoridade, irmãos. Como assim, pastor, sai com poder e autoridade? Sabe que nós temos o nome de Jesus? Amém? Aleluia. O nome de Jesus, irmãos, não é apenas para o pastor ou para o ministro da igreja, não. É para a igreja que somos nós. E no nome dele, existe toda a autoridade, está investida nesse nome. E a Bíblia diz, todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, se dobre para esse nome todo-poderoso. E já está em você, pertence a mim e a você, o nome do todo-poderoso, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Efésios capítulo 6, verso 17, a palavra de Deus, ela é a nossa espada. Amém? Glória a Deus. Se você for ver na vestimenta de um guerreiro medieval, a espada, ela é uma arma de ataque. Ela não é uma arma de defesa. O escudo é para defender, o capacete para defender dos ataques, mas a espada, ela vem, ou ela serve para atacar. Ele diz assim, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo, a espada do Espírito, diga, a espada do Espírito. Amém? Glória a Deus. Aí alguém pode dizer, mas rapaz, a espada é do Espírito, pastor. Mas aonde está o Espírito Santo? Dentro de mim e de você, irmãos. E essa palavra, quando nós falamos, ela sai como uma espada afiada, irmãos. Ela prospera, ela não volta atrás. Ela não perde valor, ela não perde força na sua boca. Cria a realidade que você quer para a sua vida e para a sua história hoje, a partir de hoje, falando a palavra de Deus, irmãos. Deixando essa palavra da fé sair da sua boca com autoridade. Não negocia mais isso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu vou te falar, irmãos, o diabo vai tentar dizer que você é um derrotado mesmo. Aleluia. Mas a palavra de Deus vai dizer, sobre todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. O diabo, as circunstâncias, as pessoas que não acreditam, muitos que não acreditam vão dizer, rapaz, tu é muito besta. Crendo na palavra. Muitas pessoas lá fora, irmãos, que menosprezam a palavra de Deus, que têm raiva da palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, irmãos, honra a palavra de Deus e ela vai te honrar. Honra a palavra de Deus, ela vai te honrar todos os dias. O diabo ou as circunstâncias vão querer te dizer, rapaz, você não pode, você não tem e você não é. Mas você vai dizer, ei diabo, chegou atrasado. A palavra de Deus diz que eu já sou mais do que vencedor. Sobre todas as coisas. Que diremos, pois, a palavra de Deus diz, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, irmão, Deus é por você, querido. Deus é por você, meu irmão. Aí a Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará em Cristo todas as coisas? Diga comigo, todas as coisas. Não sei o que você precisa, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas nos serão dadas em Cristo Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 4, você não precisa abrir, versículo 1 ao versículo 4, é a parte da tentação de Jesus. Se quiser ler, depois você lê lá. Mas o que é que nós vamos ver lá, naquela passagem? Nós vamos ver Jesus passando um tempo de oração, e o diabo se apresenta para ele. E como Jesus vence o diabo, irmãos? Com a palavra. Como é que Jesus fala? Está escrito. Por que eu e você não falamos essas coisas, irmãos? Dentro das circunstâncias. Sabe que o diabo levanta circunstâncias, levanta pressão sobre a nossa vida. E por que muitas vezes nós estamos nos calando ou nos intimidando? Ei, irmão, você tem o espírito de ousadia em você, não fique calado. Não fica, irmão, calado diante da circunstância. Não fica calado diante da adversidade. Você tem o espírito da fé em você. Amém. Sabe que existe socorro de Deus para mim e para você nessa noite?
Olha só o que Deus diz. Vamos abrir lá, vamos sair aqui do roteiro. Gênesis capítulo 15, versículo 1, a palavra de Deus diz assim. Aleluia. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Eu quero declarar que está vindo uma palavra de Deus sobre sua vida nessa noite, irmão. Vem uma palavra de Deus específica no seu coração para te tirar da inércia, te levar a avançar e a correr velozmente a partir desse dia, irmão. Veio a palavra de Deus a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Rapaz, eu fico pensando, se você pegar esses dois versículos assim, isolar e pensar no contexto assim, né? A empolgação. Deus vem numa visão para Abraão e diz: ei, eu sou o teu escudo, o teu galardão. Eita, glória a Deus. Aí, eu gosto muito desse exemplo. E aí o pessoal que é acima dos 40, né, vai lembrar da arca do Zé Comé, que tem uma raposa naquela arca, que dizia: vida, azar, É mais ou menos essa figura, de um versículo. Deus chega lá, uma visão abençoada. Ei, Abraão, eu estou aqui, eu sou teu escudo, teu galardão é grande, tu vai ser abençoado. Céu, vida, azar. Se eu fosse Deus, né, vamos dizer assim, eu dizia: meu amigo, me ajude. Eu chego numa empolgação tão grande como essa e você vem com isso. Aí olha só, irmão, aleluia. Sabe, o que sai da nossa boca tem valor para Deus, queridos. Disse Deus a Abraão: Abraão, a mim não me concedeste descendência. Disse mais a Abraão: a mim não me concedeste descendência. E um servo nascido da minha casa é o meu herdeiro. A visão de Abraão era: rapaz, aquilo que o Senhor disse não é muito bem daquele jeito não, Senhor. Mas tudo bem, o meu descendente, o meu servo, a promessa que vai se cumprir, vai ser nesse Eliezer aqui. Está tudo bem, Senhor. Ele estava conformado. Mas sabe, aquela não era a visão de Deus para ele. O que Abraão estava olhando naquela hora? Para o natural, um homem de mais de 100 anos, uma mulher com mais de 75 anos. O natural estava dizendo assim: rapaz, é impossível. Não tem jeito. Mas Deus estava ajustando a visão de Abraão. Nessa conversa você vai perceber que Deus estava ajustando o foco de Abraão para ele continuar olhando para a promessa dele. Irmãos, deixa eu te dizer, Deus nessa noite está ajustando o nosso foco, irmãos. Aquilo que nós não estávamos vendo direito, é tempo de nós ajustarmos para enxergar, irmãos. É mais ou menos como esse óculos aqui. Às vezes eu não consigo ver algumas coisas tão bem como eu via quando era mais novo, mas foi me dado uma habilidade, uma capacidade através dessa lente para ver melhor. Deus está colocando lentes novas na nossa vida hoje para nós vermos melhor. E uma vez que nós vamos ver melhor, irmãos, nós vamos nos comportar como Ele quer que nós nos comportemos, nós vamos falar como Ele quer que nós falemos e nós vamos viver o que Ele quer que nós vivamos, irmãos. Aleluia. Aí ele diz assim, verso 4: aí respondeu logo o Senhor dizendo: não será este teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. E então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode contar. Deus está te tirando hoje para fora, irmãos, para pedir para você contar as estrelas. Estou falando de uma forma metafórica. Você está entendendo, irmãos? Deus está te levando para fora da falta de visão. Deus está nos levando para um lugar, para um ambiente onde nós vamos ver claramente que existe uma promessa poderosa de Deus para a nossa família, para a nossa casa, para aquilo que é sonho de Deus na nossa vida. Ele está levando para você e eu podermos contemplar a beleza da criação dele. E a partir desse dia, a Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Creia na palavra de Deus, irmãos. Creia naquilo que Deus está dizendo a seu respeito e vai ser imputado por justiça. Glória a Deus. Aleluia. Deus estava no versículo 5 dizendo: ei, muda a visão, Abraão. Não é insuficiência, Abraão. É poder, é glória, é mais, é acréscimo. E não teve mais discussão. Ei, irmão, não discute mais. Não. Lá quem é de Campina Grande vai entender. Não fica mais moído não, irmão.
Tem alguns irmãos aqui que são moídos, é ficar moendo. Debatendo. Pelejando. Sendo teimoso. Viu, Tony? Glória a Deus. Ele diz, olha, os céus e conta as estrelas, se é que você pode contar. E ele disse, o Senhor, assim será a tua posteridade, assim é a minha promessa sobre sua vida, assim é aquilo que eu sempre disse a seu respeito, vai dar certo. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, vai dar certo. Ei, irmão, vai dar certo. Ei, irmão, vai dar certo para você e para a sua família. Não desista e creia. A Bíblia diz, necessitar de perseverança, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ei, irmão, continua perseverando na palavra de Deus. Não desista da promessa, não desista daquilo que Deus disse para você e para a sua família. Havendo Deus dito, irmãos, está dito e pronto, irmãos. Não desanima, não fala errado, não olha para trás, também não olha para o lado, olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a última frase que eu coloquei aqui é, eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a sua demanda, mas eu quero te dizer, já é seu, simplesmente tome posse. Já é seu, simplesmente tome posse. Já é seu, simplesmente tome posse. De alegria, de paz, de regozijo. E é tempo de se alegrar no Senhor. Eu declaro que você vai se alegrar como nunca se alegrou na sua vida. Não com alegria externa, irmão, mas eu declaro que virá de dentro uma alegria, uma convicção que te fará possuir aquilo que Deus disse que é seu, irmão. Aleluia, eu declaro Deus mudando relatórios em nome de Jesus. Eu declaro que haverá contentamento, eu declaro que haverá visão. Eu declaro que você olhará e verá as promessas de Deus lá na frente. E você vai regozijar e celebrar com a palavra de Deus, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mas tendo a convicção. E porque você tem convicção, você vai falar a verdade. E que verdade é essa? É a verdade da palavra de Deus. E essa verdade te possuirá. E você conquistará aquilo que para o qual o Senhor te designou para viver. Você vai viver as promessas do Senhor, você vai viver coisas extraordinárias na sua casa, debaixo da sua casa e com seus filhos. Ei, entra na tua casa, fala a palavra de Deus e verás a minha glória, diz o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Obrigado.